Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, domingo 30 de agosto, agora 19 horas e 7 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast hoje é Should I Stay or Should I Go? Uma lembrança aí do clássico do The Clash, provavelmente aí dos anos 80, né? Fez muito sucesso. Então, nós estamos com o mercado exatamente nessa situação, porque o que está acontecendo? A gente está tendo um movimento de alta, mas vocês podem ver aqui, a gente está com o gráfico de 1 hora, a gente com raras exceções não teve um movimento aí com grande volume, nós rompemos as médias, fantástico, acabamos de entrar então numa movimentação, uma configuração altista, a gente pode ver ali as médias, todas elas na ordem crescente, a média móvel aí dos últimas 20 horas, acima das de 50, que acabou de cruzar as de 200 para cima, então sugere aí uma continuidade. A gente está tendo um teste na média de 20 horas com fraco volume, provavelmente então sem um rompimento, mas não está sendo aquele avanço. A gente lembra que nós estamos aí às raias dos 1.600, é bem verdade que a gente viu uma resistência nos 11K3, 11K4, agora a gente está aos 11K6, então aquilo lá já ficou para trás, né? Nós rompemos aí as médias móveis que estavam acima da gente, mas ainda assim a gente não vê aquela movimentação explosiva tão característica aí da Bitcoin em rompimentos cruciais. Então pode ser que esse rompimento não foi crucial, a gente já comentou aí, a gente tem 11K8, né? 11.850, 12K, como resistências significativas. A gente pode então estar se dirigindo a elas ao longo dessa semana. Agora, 20 horas, aí, 19 horas, os mercados na Ásia então já abrindo, a gente deu uma olhada, o dólar index aí fazendo um leve recuo, o ouro a gente ainda não tem cotação. Então, se essa movimentação persistir, provavelmente a gente deve ter então uma continuidade dessa movimentação de alta. A gente acabou saindo um pouco antes aí do Ethereum, a gente comentou ali nos últimos podcasts, a gente está um pouco arrependido disso, claro que sim, mas deixar de ganhar não é perder, a gente optou por preservar o capital, agora a gente tem que aguentar isso aí, né? Então essa movimentação de alta, ela provavelmente deve continuar um pouco mais, mas aquela nossa ideia, aquele nosso conceito de alta de juros nos Estados Unidos, castigando o dólar index, e aí sim nós castigando no sentido de valorizar ele, né? Então não é exatamente um castigo, aí sim isso pode afetar então as criptos, mas até esse momento elas estão com passe livre para continuar sua trajetória de alta. Então vamos dar uma olhada, vamos direto no mercado. Esse é o nosso resumo aí do nosso podcast para hoje. Quem não vai poder ficar com a gente até o final, muito obrigado até aqui. Não se esqueça de assinar e ativar as notificações para ser avisados do próximo. Agora mais detalhes então, a gente entra aqui na Binance, na Bitcoin em Tether, gráfico aí de 1 hora cada candle, então valendo aí 60 minutos. Nós temos aqui as médias móveis então em ordem crescente, faz poucas horas que a gente retomou essa configuração, mas notem aqui, nós não tivemos então uma movimentação com bastante volume que supere então a média móvel dos últimos 200 horas, que essa é a nossa referência para movimentos significativos. Já fazem um bom par de horas, estamos aí a 6, 7 horas aí sem movimentação significativa, e então a gente deve não perder aqui essa média móvel, a gente deve simplesmente fazer o teste e se recuperar, mas a questão toda é onde estão as resistências. Então a gente não enxerga elas aqui, nós vamos dar uma olhada no gráfico diário, mas olhando para baixo a gente tem então o nível que a gente se encontra, que é os 11K6, a gente tem aqui os 11.550, então a gente dificilmente deve perder os 11K5 nas próximas horas, dado 1, o baixo volume, dado 2, a configuração altista que a gente está verificando, que é a posição das médias móveis, tá? Vocês devem lembrar que a gente tinha média diária, semanal e mensal, não são agora esses mesmos valores, mas essa lógica permanece, tá? Médias em ordem crescente altista, médias em ordem decrescente baixista, e a posição dos preços em relação a elas dá o viés, tá? Então nós estamos aí com viés entre neutro e alta e uma configuração altista no gráfico de 1 hora. Então aqui nós só temos o suporte, então essa região 11K6, 11K5 deve suportar os preços nas próximas horas. Vamos dar uma olhada então aqui no dia.
Então, não o supermercado, tá? É o gráfico diário aqui. Então, o que nós temos? Bom, aqui a situação ela é bastante parecida em termos de movimentação das médias e de posição dos preços em relação à média e de volume. Então, muito parecido aqui o cenário. A diferença aqui é que a gente acabou de fazer o rompimento para cima da média móvel de 20 dias, né? Então, vocês estão vendo aqui, acabamos de romper, ainda não fechamos o dia acima, provavelmente vamos, tem agora 1 hora e 47 minutos até o final do dia e da semana. A gente lembra, hoje é domingo, a semana fecha sempre às 21 horas do domingo. Então, muito provável aqui a gente se mantenha rente à média, porque o volume está fraco, a gente não deve nem estender a nossa movimentação para cima, nem recuar, né? Então, eu diria que num palpite a gente tem uma boa possibilidade de fazer um recuo, caso ao longo dos próximos dias, evidentemente, ao longo dos próximos dias, caso aquela nossa premissa aí de movimento de alta nos juros continue, a gente acredita que isso aí deve acontecer, então a gente poderia revisitar os 11K, tá? Mas como Peter Lynch lembra, se perdeu mais dinheiro antecipando uma queda do que com a queda propriamente dita, que coisa fantástica, ou seja, como é que tu faz isso? Porque tu vende antes da hora, que foi exatamente o que a gente fez. Peter Lynch é um grande investidor, um grande nome das finanças, tá? Um hedge fund manager do Fidelity Magellan, se eu não me engano. Ele, durante os anos de 1977 até 1990, ele presidiu o fundo, ele foi o principal gestor aí desse fundo de investimento e ele fez 29 vezes o capital do fundo nesse período, ou seja, multiplicou por 29 vezes o capital investido, né? Um ganho aí acumulado de 2.800%, né? A gente lembra que 100% é o dobro, então 2.800 é 29 vezes, tá? Ele, evidentemente, ele se aposentou e aí acho que em 94, 95 ele começou então com uma série de tutoriais sobre, acho que escreveu um livro também, One Step Up in Wall Street, né? Então, grande nome aí das finanças, a gente tem um sentimento muito bom por ele, a gente acompanha e sempre que a gente pode uma entrevista dele, né, algum documentário dele, alguma coisa onde ele expressa suas ideias, não onde outros falam dele, né? Isso a gente passa, né? Então, grande dica é essa, ou seja, se perdeu muito mais dinheiro antecipando uma queda do que com a queda. Dessa vez nós somos um exemplo disso, infelizmente, fomos para a estatística aí dessa frase excelente e vamos ter um pouco mais de cuidado, quem sabe, nas próximas, né? Que é esperar, então, o sangue antes de morrer, né? E aí, o que nós temos aqui? Então, a possibilidade de recuo até os 11K ao longo dos próximos dias é o nosso primeiro suporte. A gente acha muito difícil a gente ter um recuo além disso, que seria até os 9K6. Aliás, um dos nossos seguidores lá no Twitter, o Peter, se eu não me engano, né, ele comentou que ele está vendo um recuo até os 9K5, 10K antes de uma nova alta, né? Faz sentido, tá? Faz sentido, mas a gente vê o trigger disso sendo essa alta dos juros, mas essa é a nossa opinião e aquela é a opinião dele, então a gente concorda, sim, claro, com essa possibilidade, ainda mais tratando de Bitcoin, e a gente vê então os 11K8, 12K como suporte, como resistência, perdão, que tem que ser rompido e a movimentação atual, ela não sugere aí um rompimento, então a gente deve ficar oscilando em torno dessa média, é isso que a gente vê aqui como mais provável, e daí uma região estendida 11K, 12K. Então 11K, 12K ao longo dos próximos dias e até lá, então, a gente deve ficar em torno aqui desse ponto 11K5, 11K6, enquanto o volume se mantiver ordinário, ou seja, submédia móvel de 200 períodos, ou seja, 200 dias no diário. E aí a gente entra no semanal, a nossa semana aí ainda não terminou, tá quase lá, e a gente está aqui com candle de baixa, isso vamos chamar isso aqui de doji, né? Não sei, por favor, tá? Então, aliás, quem for então na BitConf, agora 8ª edição, pode aproveitar e perguntar isso para o Fausto Botelho. Ele é analista técnico há tanto tempo que eu sou ser humano, né? Então, ele começou a carreira dele em 77, eu comecei a respirar em 77, né? Então, ele é uma boa referência aí para análise técnica aqui no Brasil, talvez a melhor, ou se não há uma das. Então, a bela oportunidade para perguntar para ele que candle é esse aqui. Claro, tem muita coisa melhor para perguntar, mas não seria uma má forma de começar um assunto.
Então, esse candle aqui, com o volume que a gente tem, notem que aqui a gente não tem a nossa área aqui no fundo, porque nós ainda não temos 200 semanas aqui, para a gente lembrar vocês, 200 semanas é praticamente 4 anos, né? Na verdade, 3 anos e 11 meses, né? Um pouco mais do que isso. Então, nós não temos todos esses dados aqui na plataforma, então por isso que ele não consegue desenhar a média nem a curva aqui das últimas 200 semanas aqui, né? Onde é que ela estaria, por exemplo, né? Então a gente vê aqui essa formação do candle embaixo, volume em queda, então a gente pode então ter uma pausa aqui na nossa trajetória, ficar oscilando então dentro do tamanho do candle, mas a gente não tem condições de avaliar isso daí, tá? O que esse candle significa, etc. Então aqui ele aponta um possível recuo até os 10K. Então olha que interessante, a média dos últimos 200 dias está nos 9K6, a média das últimas 20 semanas está nos 10K, então seria um fundo aí para a nossa movimentação. Como é que está a tendência? Vamos dar uma olhada aqui, é um bom momento para ver isso daí. MACD, vamos colocar aqui o MACD e aí a gente coloca a estratégia. Ele não está permitindo o MACD aqui, então nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos entrar na Binance, né? Já tivemos essa ocorrência aí na outra vez, a gente entra aqui na Binance, a gente maximiza e aí vem o gráfico sendo desenhado aí ao vivo. Olha que bonito, espero que vocês estão vendo aí. Que coisa fantástica, os dados vão chegando e vocês veem que os dados vêm do fim para o começo, né? Muito interessante. Acho que terminamos aqui. E, bom, um belo momento isso aí, né? E agora a gente lança aqui o indicador. E aqui vem o indicador MACD, né? Se Deus quiser, já com a nossa configuração, não. Esses tempos a gente eliminou os cookies, não os biscoitos, tá? Que a gente chama de bolacha, tá? Biscoito eles falam lá no Rio de Janeiro, tá? Aqui a gente fala bolacha, tá? Então, como tá isso aí? Estamos em tendência de baixa no gráfico semanal, apesar de toda essa alta, nós ainda estamos com uma tendência de baixa. Meninos, eu vi. O que é isso? Isso é uma frase do Juca Pirama, né, no livro. Poxa vida, eu vou esquecer isso. Eu vou esquecer quem foi, né? Foi Gonçalves Dias, tá? Mas depois eu me lembro o nome da obra ali. Os Timbiras, clássico aí da primeira geração romântica da literatura brasileira, escrito aí por Gonçalves Dias, né? Então, o que nós temos aqui? Uma tendência de baixa e segundo Alexander Elder, never trade against the trend, ou seja, não opere contra a tendência, e se a tendência é de baixa, tu opera vendido. Isto é um conservador como eu que não opera vendido, ou seja, primeiro vende, depois compra, tu fica fora do mercado e é isso que eu estou. Eu estou apenas olhando o mercado, esperando um bom momento para entrar e subo o quanto quiser. A hora que virar a tendência, aí a gente entra, tá? E olha só que momento fantástico. Olha essa linha vermelha que decepa os gráficos. Essa não é a primeira cabeça que rolou. Olha aqui, a gente tem aqui o topo desse movimento coincidindo com esse topo, com esse topo e com esse topo aqui. O que é isso? Nós estamos falando aqui do ano passado, junho, julho. E a gente está falando aqui lá nos inícios de 2018, inícios de 2018, quando a gente recém fez toda aquela descendência lá dos 20K, e tivemos então um repique aqui embaixo também, ali até os 11K alguma coisa, tá? Então muito perigoso essa movimentação, essa semana promete, tá? É uma semana aí decisiva, claro que a gente pode adiar a decisão para a semana que vem, né? A gente procrastina quanta decisão na vida porque os preços da Bitcoin não podem fazer o mesmo, apesar do ativo ser volátil, o volume está fraco, nós não vemos uma continuidade de alta na movimentação semanal, a gente vê ele olhando para baixo, né? E aí, como disse o Batman, então falando para o Homem Coruja, que era o seu alter ego ali no universo paralelo, né? A diferença entre nós é que nós olhamos para o abismo, só que quando o abismo olhou de volta para ti, tu piscou.
Então aqui nós estamos olhando para o abismo, vamos ver o que a Bitcoin faz quando o abismo olha de volta para ela, né? Então aqui antes disso ela tem o reflexo aqui na média móvel das últimas 20 semanas. Desculpa a minha digressão, tá? Mas eu gosto muito do Batman, tá? Não dos filmes, tá? Do Batman dos cartoons, né? Maravilhoso. Então tá bom, então encerramos, agradecemos a participação aqui da própria Binance aqui na nossa análise, fornecendo aí o MACD, e a gente volta aqui para o TradingView, só que agora a gente vai entrar no Ethereum. O Ethereum, e a gente entra aqui no gráfico de 1 hora, semana a gente deixa para depois. O Ethereum aqui com viés altista de dar inveja e tristeza a quem vendeu antes. Não que a gente sinta inveja, né? Feliz de quem comprou e se manteve comprado, mas a gente fica um pouco triste porque essa última alta aí a gente pôde acompanhar, a gente saiu em 381, está agora em 421. Que loucura, quase 10%, a gente está com a posição comprada aí nos futuros, né? A gente teria aí um bom capital aí a mais, tá? Mas é isso aí, a preservação é mais importante do que o risco, é o que nos resta dizer nesse momento. E aí a gente fez aí um leve recuo, tá tendo uma recuperação, mas olha que tá tudo aqui com pouco volume nessas últimas 2 horas. A gente vê um movimento de retração com baixo volume como temporário, ele deve subir e revisitar os topos. A configuração altista não podia estar melhor, mais clara, mais bonita, com uma boa distância entre as médias e uma distância equivalente entre os preços, quer dizer, configuração de alta, viés de alta no gráfico de 1 hora, fantástico, tá? Então, não há o que negar. Então, se a Bitcoin não cair, esse movimento deve continuar ocorrendo, os preços devem continuar subindo e deve continuar florindo. Então, o Ethereum aqui no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Aqui é uma movimentação ainda melhor. Notem que embora não rompeu a média, foi com bastante volume, uma sequência de vários dias ali com a movimentação de alta, bem perto do topo aos 440, estamos quase lá, quase lá. Tá na hora de eu acreditar de verdade no Ethereum, sabe? Tá na hora de eu acreditar de verdade no Ethereum. Bom, o que a gente vê aqui? Não vemos resistência, vemos sim, tá? Um fim de movimento aqui nos 440, evidentemente, que eu já comentei há mais tempo que ele subiria até ali. Antes dele subir até ali agora, nessa vez, logo quando ele passou dos 400, a gente vinha os 440 e os 400 então como resistência, tá? Então os 400 recém tinha sido rompido, a gente disse que a gente via espaço livre até essa região dos 440, foi até ali que ele foi. O que acontece agora, então? Qual é a nossa expectativa? Evidentemente, a gente tem suporte primeiro na média dos 20 dias, depois dos 50 dias, né? Isso quem está acompanhando já nossas análises já imagina que a gente vai dizer isso. Então, a gente vê aqui ó, os 400 e os 360. Os 400 e os 360, a gente vê aqui como possíveis recuos, né? São suportes imediatos, mas a gente acha isso pouco provável, tá? Então, primeiro ele deve estender a movimentação até os 440, né? A gente acha isso já agora arriscado entrar, mas cada um faz o que quer. Essa aqui é a nossa expectativa. Vamos dar uma olhada agora sim no gráfico semanal. No gráfico semanal a gente quase não enxerga nada aqui na tela, a gente deixou tudo para trás, tá? Tudo outra vez. Então a gente tem espaço aqui para subir, revisitar os topos, e a gente está aqui com a média móvel dos 420, do gráfico semanal aos 300. Então a gente tem como 400 média móvel dos últimos 20 dias e 300 média móvel das últimas 20 semanas, tá? Então, uma reversão aqui a gente acha pouco provável. Notem que o Ethereum está com bastante volume nessas últimas semanas e a gente já comentou aqui, volume tem sido bullish para o Ethereum, tá? Então faz todo sentido, só que eu vou aproveitar aqui o momento aqui e eu vou estender aqui essa reta, tá? Então vamos lá, isso aqui é um bom momento para fazer isso, vamos entrar aqui e ao vivo vamos estender essa reta. E eu vou pegar como ponto de apoio, vou mostrar aqui para vocês esse candle aqui, tá? Esse candle aqui é muito importante, quem sabe aqui essa ponta aqui também. Então vamos fazer isso agora. Vamos voltar. Exato, é isso aí.
Aqui, olha que interessante, né? Então tá aí a reta que a gente traçou, a gente estendeu ela agora, olha que interessante, a gente rompeu ela, tá? A gente rompeu ela com volume, então ela aqui pode funcionar também como uma resistência imediata, muito interessante. Assim sendo, nós acabamos de ter aqui os 390, 400 também com uma resistência imediata, suporte imediato no gráfico semanal. Então tá aí, olha que interessante que essa movimentação, ele não conseguiu romper, não teve volume, mas conseguiu romper agora, tá? Então é isso aí, essa é a nossa, isso aqui foi em março, né? Então essa é a nossa leitura, essa é a nossa expectativa aqui do Ethereum, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Brasil, vamos dar uma olhada no DXY, aqui o dólar index, o que está acontecendo com eles. A gente está vendo uma leve recuperação? Não, a gente está se distanciando aqui do fundo, né? E do fundo do canal, a gente está aqui com uma leve alta, mas isso aqui é irrisório, nós estamos na casa dos 92, a gente devia estar já pelos 94. Então, muito ruim isso aqui para o dólar e é isso aqui que está permitindo a movimentação das criptos aí, na nossa opinião. Tá? Vocês podem ver aqui, a gente está desde julho aqui com um movimento de queda no dólar e isso aí está coincidindo praticamente com a movimentação de alta, então, desde então, na Bitcoin, tá? A gente não acompanhava ali esses índices nessa época, isso aí a gente se arrepende, né? Poderia ter visto ali alguma movimentação aí acontecendo. E aqui os juros, então, nos Estados Unidos, título de 10 anos, tem o desafio de romper essa média aqui. Se ele conseguir romper, a história muda, isso deve valorizar o dólar e deve jogar, então, para baixo o preço dos ativos. E agora a gente dá uma olhada aqui no dólar no Brasil, evidentemente ainda está fechado, né? 5,40. Então, praticamente aí fazendo um fundo, isso aqui tudo gráfico semanal, né? A gente tem aqui os 5,30, a gente acha que já desceu demais até os 5,38, ele deve começar a subir. Se o dólar lá fora assim permitir, basta que ele não caia, se recupere um pouco, a gente começa a subir de novo e jogar para cima da casa 5,40 em direção aos 5,50, tá? E aí a gente vem então para Bitcoin em reais, que é 24% também, vem fazendo essa trajetória de queda, ela já deveria ter revertido aqui, tá? Ela já deveria ter revertido. Então, o mercado aqui com pouca liquidez, 63, a gente deve romper os 65 de novo, tá? Essa aí é a nossa expectativa. Vamos dar uma olhada no gráfico diário, Bitcoin em reais. Aqui conforme os preços da mercado Bitcoin, olha que interessante que a gente está exatamente abaixo da média móvel dos 20 dias, que nesse momento aqui está em 63,70, praticamente 64K, tá? Então a gente tem a oportunidade de romper essa média móvel, fechando aí aos 64K, com o movimento de alta que vem acontecendo. Então a gente acha ainda tímido aqui essa leve alta que está acontecendo aqui, porque nós tivemos uma alta aí nesses últimos dias aí de 5%, né, na Bitcoin, ela em Tether, e ela aqui ainda não se manifestou, tá? Por quê? Porque nós tivemos um recuo do dólar dos 5,60, 5,58 até os 5,38, então isso aí anulou essa movimentação, tá? Lembrem, né? Sempre existe essa relação. E aí o SP500 evidentemente está fechado, vamos ver essa movimentação deles, em algum momento vai ter uma realização de lucro. A gente lembra vocês que nós fechamos sexta-feira em 3K5, que é a recorde histórico para o SP500. O pessoal aí não deve estar com dinheiro sobrando ali para manter comprado a posição, em algum momento eles vão fazer a realização. Foi assim que aconteceu o crash na bolsa em 29. A gente não está cantando pedra nenhuma, a gente apenas lembra o que acabou, né, acontecendo. E fechando então a nossa análise aqui, a gente faz a pergunta should I stay or should I go? Ou seja, os preços devem se manter onde é que eles estão, ou eles vão continuar a sua trajetória altista. Será que o mercado vai permitir? Bom, na nossa opinião, eles devem subir até os 11K8 e aí eles vão começar a ter um pouco mais de dificuldade, daí a gente acha que o peso aí do mercado externo, ali SP500, do dólar index, começa a forçar então a mão em cima aí da nossa Bitcoin e ela deve então retornar aos níveis do que a gente pode chamar de uma realização saudável. Pessoal, muito obrigado aí, boa semana para vocês, tá? Quem vai trabalhar em casa aí, sempre saber dividir ali os tempos, né? Ter uma agenda, manter isso. Quem vai então para o trabalho, que faça isso tranquilo, né? A gente tem que estar sempre com a cabeça despreocupada para poder realizar um bom trabalho. A gente sempre conta com vocês aí no nosso próximo aí
podcast daqui a 2 dias, e terça-feira também é dia da nossa live. Nós vamos estar entrevistando o Thiago Capuano, aí vai estar falando sobre a Waves aqui, os projetos que eles têm, em especial Neutrino, uma stablecoin. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima. Tchau!